Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse vídeo, onde eu vou te mostrar como recuperar texturas que estão no SketchUp, mas que o V-Ray não está conseguindo localizar. Esse é um problema muito comum de acontecer quando a gente baixa blocos do 3D Warehouse ou de algum outro site da internet que fornece esse bloco texturizado, mas não fornece os arquivos das texturas separadamente. E aí quando a gente vai configurar essas texturas no V-Ray, ele não consegue localizar e pode acontecer alguns erros, como por exemplo, quando você for renderizar a imagem, essa textura acabar ficando cinza, ou então a textura ficar muito escura, ou então a pior de todos, que pode acontecer de sumir aquele bloco, porque ele não está conseguindo localizar as texturas, ou sumir alguma parte dele. É mais raro de acontecer, mas para evitar esse problema, a gente vai corrigir isso agora dentro do SketchUp do V-Ray. Antes da gente ir para essa configuração, é interessante a gente entender um pouco melhor como que funcionam as texturas dentro do V-Ray. Para mostrar para vocês, eu vou selecionar essa primeira opção aqui do V-Ray, que é o Asset Editor. Quando eu clico aqui, ele vai abrir essa janela. E eu vou selecionar esse primeiro ícone aqui, que são os materiais. Aqui ele vai me mostrar uma lista de todos os materiais que estão nesse modelo. E aí quando eu clico nessa flechinha aqui à direita, ele vai abrir uma visualização do material e algumas outras informações. Toda vez que eu seleciono um material dentro do SketchUp, ele vai automaticamente selecionar ele no V-Ray. Caso você não esteja conseguindo selecionar os materiais, pode ser que não esteja ativa essa janela aqui na lateral. Para habilitar ela, você vem aqui em Janela, Bandeja Padrão e você seleciona a opção Materiais. Daí ele vai aparecer aqui na lateral para você. E aí para selecionar um material, a gente vem aqui no conta-gotas e a gente pode selecionar o material que a gente quiser. E toda vez que eu vou trocando os materiais aqui no Sketch, ele já vai automaticamente trocando aqui no V-Ray. Então eles têm essa relação, quando a gente seleciona um, ele vai selecionar no outro também. Eu vou selecionar aqui o encosto dessa cadeira, e quando a gente seleciona um material, é interessante a gente perceber. Aqui embaixo aqui da visualização, dessa pré-visualização de renderização do material, a gente tem algumas informações, algumas layers desse material. E cada layer vai estar atribuindo aí alguma propriedade para esse material. O diffuse, por exemplo, que é a cor ou a textura do material, o reflexo, esse refraction aqui é a transparência e algumas outras opções que a gente pode ir acrescentando. E é justamente aqui nesse diffuse que está acontecendo esse problema na textura, que o V-Ray não está conseguindo localizar ela. Porque o diffuse, ele pode acontecer de duas maneiras. Ele pode ditar essa textura ou a cor do material através de uma cor sólida, que é o caso aqui, por exemplo, dessa parede preta. Ó, ele tem só essa cor aqui, não tem nem nada habilitado aqui de textura externa. Ou aqui no caso do encosto da cadeira, que a gente tem sim um mapeamento, então, que está dando essa cara para a textura, né? E aí quando a gente entra nessa textura, quando a gente entra no diffuse para ver o que está dando essa propriedade para o material, a gente pode ver que ele está nos dizendo uma mensagem aqui, que ele não está encontrando essa textura que a gente está pré-visualizando aqui, que é essa também que a gente está visualizando no SketchUp. E é justamente sobre isso que é esse vídeo. Quando a gente modela o nosso bloco ou o nosso projeto em um computador e leva para o outro sem levar as texturas, acontece isso, ele está procurando essa textura lá no computador da pessoa que modelou essa cadeira, no caso não fui eu. Então eu preciso dizer para o V-Ray onde é que está essa textura no meu computador, ou então eu preciso dar uma outra textura para o V-Ray conseguir localizar, conseguir entender e ler essa textura no render. E existem duas maneiras de a gente recuperar essas texturas. A primeira delas é que se a gente parar para pensar, se essa textura está aqui dentro do SketchUp, ela tem que estar em algum lugar, né? Ela ainda existe. Então aqui dentro dessas próprias configurações do material no SketchUp, se a gente vier na barra editar, a gente vai ver algumas informações dessa textura, como a escala na qual ela está aparecendo aqui no Sketch, o nome desse arquivo que a gente está precisando recuperar, e aqui do lado tem duas outras opções, que para essa textura a gente pode inserir uma outra imagem, né? Uma outra textura dentro dela, ou então a gente pode vir nessa segunda opção, que é de editar a textura em um editor externo. Quando a gente clica aqui, ele vai abrir essa imagem da textura que a gente está procurando. E tendo ela aberta, a gente pode clicar com direito, vir aqui em salvar como, e a gente pode salvar no nosso computador onde a gente achar melhor. E tendo ela salva, a gente pode vir aqui no V-Ray, clicar nessa pastinha e inserir essa textura, ou no caso inserir uma outra textura aí para o V-Ray entender como sendo a cara desse material.
mas a gente fazendo dessa maneira, a gente recuperando textura por textura, acaba sendo um pouco improdutivo, né? Porque imagina, só nessa cadeira aqui a gente já tem 3 texturas diferentes, né? Imagina num projeto, então, que tem um monte de cadeira, tem um monte de bloco, a gente teria que fazer textura por textura de todos os blocos. Então, acaba sendo um pouco improdutivo. E o V-Ray, ele nos dá uma outra opção para a gente fazer a recuperação dessas texturas, onde a gente pode recuperar todas as texturas que estiverem disponíveis para serem recuperadas. E para chegar nessa opção, a gente vem aqui em cima em extensões, V-Ray, File Path Editor, que é essa segunda opção aqui da lista. Quando a gente abre essa opção, ele vai nos trazer uma lista de texturas que estão no modelo. Eu vou mudar só essa visualização aqui, ele está nos mostrando por diretório, né, os locais das texturas. Eu vou mudar por status. E o que é esse status, né? As texturas que estiverem em verde são texturas que estão ok. O V-Ray está conseguindo localizar e está conseguindo ler e vão aparecer no render corretamente. Se a gente for observar, ó, o couro bege, que foi essa textura que a gente arrumou manualmente, ela está em verde, então ele já considera ela como ok. As texturas em amarelo, elas estão no modelo do SketchUp e no computador elas estão salvas em uma pasta de arquivos temporários. Então elas não estão salvas numa pasta que a gente digitou, elas estão lá nos arquivos temporários e a gente consegue ainda recuperar. E as texturas que estiverem para vocês em vermelho em algum outro arquivo são texturas que ele não conseguiu localizar de jeito nenhum. E aí, no caso, a melhor solução seria trocar essa textura por alguma outra, né? Vindo aqui, como a gente fez, né? Abrindo aqui, colocando alguma outra textura aí que você tiver no seu computador. No caso, então, das texturas em amarelo que a gente ainda consegue recuperar e que estão com aquele aviso de erro, a gente tem algumas opções aqui. Quando a gente vem aqui embaixo nessa lista, tem esse símbolo aqui, que é o refresh, que seria pra gente recarregar essa lista, né? Atualizar ela. No caso, se a gente acrescentasse mais alguns blocos e a gente quer ver essa lista atualizada, a gente só clica aqui para ele atualizar. Essa segunda opção é o Repath, que seria a gente redirecionar o V-Ray para buscar essas texturas em outro lugar, que é o que a gente fez manualmente nessa textura aqui do couro bege, né? A gente foi manualmente lá e redirecionou o V-Ray para procurar ali onde a gente salvou a textura. Tem uma terceira opção aqui que é o Archive, então a gente pode vir em cada uma das texturas e o Archive seria salvar essa textura, bem parecido com o que a gente fez, mas daí aqui ele poderia fazer de várias texturas ao mesmo tempo, né? Ele salvar todas elas automaticamente lá numa pasta, ou então essa quarta opção, que é melhor e é a que a gente vai utilizar, que é o Archive and Repath, que seria um mix dessas duas opções aqui, onde a gente vai salvar as texturas e já vai dizer pro V-Ray localizar essas texturas onde a gente salvar. Então a gente já vai direcionar o V-Ray, ó, a gente salvou nessa pasta, já busca lá para configurar o diffuse já a partir dessa pasta. No caso desse modelo aqui, a gente tem só 4 texturas ativas, mas nos seus projetos aí que você estiver trabalhando, quando você abrir essa opção do File Path Editor, vai ter uma lista bem mais completa, porque geralmente a gente tem muitas texturas diferentes num modelo, né? Então, como que a gente faz daí para redirecionar e para salvar essas texturas que estão em uma pasta de arquivos temporários? A gente seleciona a primeira textura da lista, a gente segura o Shift do teclado, tá? Fica segurando e clica na última textura da lista. No caso, se você tiver 10 texturas, você clica na primeira, aperta o Shift do teclado e fica segurando e clica na última, ele vai selecionar todas as texturas da lista. Tendo elas selecionadas, vocês percebem que fica um pouco cinza aqui. Aí a gente pode vir aqui no Archive and Repath e ele vai nos perguntar onde que a gente quer salvar essas texturas e automaticamente já vai ser de onde o V-Ray vai recuperar elas e vai fazer aquela configuração ali que a gente fez manualmente, ele vai fazer sozinho já a partir desse local. Eu vou colocar na área de trabalho, mas eu não recomendo que vocês coloquem as coisas na área de trabalho, tá? Eu vou fazer só pra gente olhar aqui no vídeo, vou selecionar pasta e ele já vai processar aqui. Vocês podem ver que ele já ficou com todas as texturas em verde, então todas as texturas já estão salvas, ele já conseguiu localizar e já substituiu lá no Diffuse. E aqui embaixo ele nos dá uma mensagem, que ele corrigiu então o caminho para 2 texturas, que foram no caso essas duas aqui. Só um lembrete, caso você tenha muitas texturas, pode ser que demore um pouco, daí você tem que só aguardar, mas vai dar tudo certo. Depois disso a gente pode ir lá na área de trabalho então e ver como é que funcionou isso daí. A gente pode ver então que ele salvou as texturas que estavam disponíveis ali para serem recuperadas, né, que vieram lá da pasta de arquivos temporários. E agora quando a gente entrar nas texturas e for conferir, a gente não tem mais avisos ali dentro do Diffuse, então tá tudo correto e a gente pode seguir aí na configuração das nossas texturas. Eu quero mostrar para vocês uma maneira de salvar os seus modelos e já salvar automaticamente as texturas junto, o que vai facilitar muito o seu trabalho, ele não vai precisar recuperar as texturas aí de uma pasta de arquivos temporários. Caso você tenha que recuperar de novo as texturas futuramente, ele já vai recuperar da mesma pasta onde está o modelo. Isso facilita muito para o V-Ray e deixa o nosso trabalho muito mais leve.
Então eu vou fechar aqui e para salvar dessa maneira, a gente vem aqui também em extensões, V-Ray, e a gente vem aqui em Pack Project. Quando a gente clicar aqui, ele já vai nos perguntar onde que a gente quer salvar e a gente pode notar que ele não vai estar salvando esse nosso modelo em SketchUp. Ele vai estar salvando em zip. Dentro desse zip vai estar o modelo SketchUp, as texturas e em alguns outros tipos de arquivo que a gente possa ter dentro do nosso modelo. Aí aqui a gente pode renomear e salvar. Ele vai processar aqui, pode demorar um pouquinho. E a gente pode ir lá na área de trabalho, então, conferir. Ele salvou o modelo aqui em uma pasta zip junto com as texturas. E para poder utilizar esse modelo, a gente precisa tirar do zip. Então, eu vou clicar com o direito e extrair. E aí ele vai criar uma pasta. Então, quando a gente abre, tem o modelo e todas as texturas que estavam dentro desse modelo. E eu recomendo que você salve os seus futuros modelos dessa maneira, porque assim fica muito mais fácil depois de redirecionar o V-Ray para as texturas, caso seja necessário. E assim também você tem todas as texturas salvas, caso você queira utilizá-las em outros projetos. Eu espero que você tenha entendido todos os passos e gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, porque o seu apoio significa muito pra gente, nos incentiva a trazer cada vez mais dicas e tutoriais aqui pro YouTube. E eu espero você nos próximos vídeos.